sentados, mãos estendidas. Doce Espírito Santo, obrigado pelo que o Senhor já está fazendo aqui. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer hoje aqui. Nós queremos te dar toda a liberdade hoje para fazer da forma que o Senhor quiser. Deus, não queremos colocar um molde em como o Senhor deve agir hoje, Pai. Nós queremos te dar total liberdade para nos tocar, nos transformar, nos curar, nos libertar da forma que for preciso. No nome de Jesus, que os teus anjos ministradores já fiquem em posição nesse ambiente. Nós autorizamos os teus anjos a ministrar enquanto a palavra é pregada, a curar, a ministrar sobre as vidas, a tocar. No nome de Jesus, Pai, nós desautorizamos toda ação do inferno nesta hora. Em nome de Jesus, nós calamos toda a voz da distração, da tristeza, da crítica, da religiosidade. Em nome de Jesus, que nada nem ninguém roube a semente da palavra que será lançada hoje aqui, Pai. E que essa semente possa brotar, crescer, gerar frutos na vida dos teus filhos, Pai. No nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, pode se assentar. Quantos querem algo fresco do céu hoje? Alguns querem. Quantos não sabem se querem? Eu vim porque, sei lá, né? Quero ver o que vai rolar. Dá um sinal aí. Seja sincero, não tem problema, tá? Agora, quantos começaram a querer, desejam e não vão sair daqui sem ser tocado pelos céus hoje aqui? Dá um aleluia aí, dá um glória. Então repete essa oração comigo. Fala: Pai, me toca hoje da forma que o Senhor quiser. Que nada impeça o Seu agir na minha vida. Eu quero vinho novo hoje, no nome de Jesus. Agora já era, tá? Você fez essa oração, já era. Aleluia. Cadê? Coloca para nós ali. Aleluia. Que noite. Deus fará grandes coisas hoje aqui, amém? Você só precisa querer que Ele faça na sua vida. Deus, Ele é muito gentil. É um gentleman, né? Cadê meu teacher de inglês aí? Ele bate. Se você ouvir e abrir a porta, Ele entra e ceia com você. Amém? O diabo, ele sempre quer vir matar, roubar, destruir. Jesus, Ele espera que você o convide, que você deseje, que você queira. Então convide, deseje, queira ser tocado hoje, que você não vai sair daqui da mesma forma, amém? Aleluia. Olha para o lado aí, vê se seu irmão está feliz. Olha para a cara dele aí, vê se ele está com cara de feliz. Tem uns que deram um sorriso sem graça, né? Tá muito feliz não, né? Pergunta para ele: está feliz? Pergunta aí: está feliz? O que ele respondeu aí? Fala para ele dar um ha-ha-ha então aí, se ele está feliz. Mostrar o dente aí. Aleluia. Tem gente que acha que quanto mais sério, né? Mais santo, né? Eu estou na casa do Senhor, aleluia. Aqui eu não dou risadinha, não sorrio, né? Mas quanto mais perto de Jesus, mais feliz eu fico, mais alegre. Ele encheu minha boca de riso. Ele tirou as vestes de lamento por vestes de louvor, óleo de alegria. É isso que o Senhor quer fazer hoje na sua vida, amém? Você quer? Aleluia. Quero começar com uma pergunta aqui hoje. Quantos já ficaram embriagados de álcool? Quantos já ficaram embriagados de álcool? Hoje de manhã nós chapamos no espírito. Nós ficamos chapados hoje. Nós pegamos das 5 da manhã às 11 da manhã, chapando na glória. O povo ficou bêbado. Cadê o Valmir? O Valmir ficou... Cadê? O Valmir ficou bêbado. Eu achei que ele tinha bebido de verdade durante a oração lá, porque ele estava... Aleluia.
Tem gente que não está entendendo nada, né? Até o final você vai entender tudo que nós estamos falando aqui. Quando já ficaram embriagados aí de álcool? Já tomou? Pode levantar, irmão. Jesus mudou sua vida, amém? Ou se não mudou, vai mudar hoje, aleluia. E normalmente, quando você vê alguém que está embriagado, né, de álcool, parece que a pessoa, os problemas dela acabam, né? Parece que ela vive sem problemas. Normalmente ela fica mais feliz, né? Alguém já viu? Normalmente fica mais feliz, normalmente fica numa vibe assim, numa paz, né? Ou outros começam a chorar também, né? Cada um tem um efeito, né? Mas normalmente é assim. E o álcool é a falsificação do vinho celestial, amém? Você vai entender mais pra frente. E hoje é uma noite profética aqui. Hoje é um dia que, se você desejar, quiser se render, Deus pode mudar a sua vida para sempre. Você precisa querer. Só que nós queremos muitas vezes o avivamento, só que nós queremos do nosso jeito. Normalmente a gente quer do jeito que a gente acha que tem que ser o avivamento nas nossas vidas, né? Nós queremos mais, só que nós não queremos que ninguém se escandalize com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós queremos, só que a gente quer poder controlar esse mover às vezes nas nossas vidas. Porque quando eu começo às vezes a perder o controle, talvez eu não fico tão confortável. Hoje nós vamos ver alguns aspectos do vinho novo de Deus sobre nós como corpo, sobre a história, como esse vinho novo veio sendo derramado na história, e um vinho novo sobre a sua vida pessoalmente. Aleluia. Coloque o texto próximo. Lucas 5, do 37 ao 39 diz assim: E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Você vai entender essa última frase daqui a pouco. Aleluia. Pode passar. Na Bíblia, quando nós vemos sobre o vinho, ele fala de alguns aspectos, né? Ele representa algumas coisas. Uma dessas coisas, ele tem uma representação do sangue. Nós vemos na ceia, naquele momento, Jesus pega o vinho e ele fala: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então ele fala do sangue. O vinho também fala de aliança. Jesus, a sua nova aliança, a aliança a qual nós fazemos parte, ela tem essa representação do vinho, que é o sangue de Jesus. Nós também vemos uma aliança feita com pão e vinho de Abraão com Melquisedeque. Foi o primeiro dízimo da Bíblia. Abraão dizimou para Melquisedeque e foi abençoado pelo sumo sacerdote Melquisedeque, e eles comeram ali pão e vinho, falando de uma aliança. O vinho também fala sobre a alegria. Diga alegria. Não precisa abrir, lá em Salmo 104:15 diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Então o vinho fala de alegria também. E o vinho também fala do mover do Espírito. Pode passar. E quando nós falamos de vinho, normalmente nós entendemos os vinhos mais conhecidos, né? Eu não sei nada de vinho, tá? Nunca, nem bebi vinho, nem bebo, tá? Mas talvez tenha algum expert aí, tá? Normalmente os vinhos mais velhos são melhores, né? Normalmente vinhos franceses, italianos, né? Argentinos. Normalmente quanto mais velho é melhor. Porém, o vinho de Israel, ele tinha um período curto de vida. Ele, depois de produzido, ele valia de 1 a 3 anos apenas.
Depois desses 3 anos, ele perdia o sabor e ele ficava azedo. Ele ficava como se fosse um vinagre depois desses 3 anos. Então, um vinho novo de Israel era melhor. E isso fala do mover de Deus também sobre as nossas vidas. Quando nós vivemos de moveres passados apenas, nós começamos a ficar azedos, amargos. Você conhece um crente azedo, amargo? Aqui não tem não, né? Aleluia. Mas se tiver, vai ficar doce hoje, aleluia. E as manifestações do Espírito, elas estão em contínua evolução, em contínuo avanço. O reino de Deus está avançando, está crescendo com poder, aleluia. E esse mover, ele vai sendo renovado também. E os cristãos que perdem essa transição para o novo, eles começam a perder o sabor. Você já perdeu o sabor na sua jornada cristã? Você já se sentiu amargo, azedo, igual um vinagre? Talvez se sentiu, ou talvez está se sentindo, mas hoje Deus quer derramar vinho novo sobre você. Aleluia. Pode passar. E no texto que nós lemos, ele fala não só do vinho, mas fala do odre também. O que é o odre? Era um recipiente de couro. Era um recipiente de couro que armazenava o vinho. Então o odre, ele fala dessa estrutura. E essa estrutura pode ser a nossa estrutura que nós fazemos como igreja, como instituição, ou você como estrutura para receber esse vinho. E ele era feito de couro. Logo, quando o odre ficava velho, ele começava a ficar rígido, endurecido. Quando o odre era novo, ele era mais mole. E o vinho, quando é novo, ele tem uma certa expansão, ele expande o odre. E o vinho, um dos aspectos que nós falamos, ele fala do mover do Espírito Santo. Pode passar. Aqui é um exemplo, um odre novo, um couro novo ali, que ele vai ter uma expansão quando colocado o vinho, ele vai dilatar, crescer. Só que depois que esse odre começa a ficar velho, ele começa a ficar duro, ele começa a ficar como se fosse uma pedra, que é o da direita ali. Logo ele não tem flexibilidade, ele não consegue mais expandir, porque ele está rígido, ele está endurecido. E assim somos nós também, quando perdemos a transição para o novo de Deus. A gente fica resistente a mudanças, resistente às expansões que o Espírito de Deus quer fazer através de você, em você. Você não se torna tão flexível assim. Logo você não suporta o vinho novo, porque se o vinho novo é colocado no odre velho, no processo de dilatação, ele vai romper o odre. A estrutura não suporta o vinho novo. Vocês entendem? Mas quando é colocado no odre novo, o odre se expande, o odre se dilata. E o odre é feito para o vinho, e não o contrário. Não é o vinho que é feito para o odre. O foco é no conteúdo e não no recipiente. Aleluia. O foco deve ser no que Deus derrama sobre você e não na sua vida. O foco deve ser no mover do Espírito nesse lugar e não nas nossas estruturas. Nós fizemos, a galera fez uma coisa excelente aqui, excelência. Mas o odre pode ser lindo se não tiver o vinho, o poder do Espírito Santo, a manifestação real do Deus vivo. Também não importa, porque o que vale é o conteúdo que é colocado no odre. Aleluia, aleluia. Então não é o mover de Deus que tem que se adaptar às nossas doutrinas, às nossas teologias,
mas é nós que devemos nos mover conforme os céus está se movendo. Aleluia. Eu que tenho que seguir a nuvem. Aleluia. Quem quer seguir a nuvem, quer seguir aonde o Senhor está indo? Eu quero fazer parte, Senhor, do que o Senhor está fazendo na terra. Aleluia. Essa é uma das minhas orações. Aleluia. Pode passar. E ainda que o odre esteja velho, talvez é a realidade de alguns aqui. Talvez você sente um odre velho, já não tem mais, já está resistente, não tem mais essa flexibilidade, sente rígido. Mas existe um processo para renovar o odre também. E se o odre ele não consegue mais guardar o vinho novo, ou ele deve ser renovado, que é esse processo que eu vou falar, ou ele deve ser substituído. Cuidado para você não ser substituído. Aleluia. Mas o vinho não pode ser contido. Aleluia. E como funcionava esse processo? Pega-se esse odre que já está endurecido e deixa ele de molho um longo período de tempo em água. E depois aplicava-se ali sobre o odre, esfregava ali óleo fresco sobre ele, até ele ficar totalmente saturado com aquele óleo e ele começar a voltar a ser flexível. Está entendendo? E na Bíblia a água fala da palavra de Deus, fala da palavra revelada de Deus. Então nós estamos sendo imersos agora na palavra de Deus. Se você porventura se sente um odre velho, a palavra vai começar a amaciar você, a amolecer essa estrutura que já está rígida aí. E o óleo, e o Senhor vai hoje derramar óleo fresco, a unção do Espírito Santo, que satura você e permite que você se torne novo novamente e consiga conter o vinho novo e se expandir e ser flexível e carregar essa glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode passar. E Deus, ele não muda. Nós sabemos que Deus não muda. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Deus não muda, mas Deus sempre está se movendo. O Espírito de Deus sempre se move. No princípio, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Aleluia. E o Espírito de Deus sempre está em movimento. O corpo de Cristo precisa estar em movimento, porque nós somos um corpo ressurreto de Cristo, não um corpo pregado, crucificado ou sepultado, morto. Nós somos um corpo ressurreto, filhos da ressurreição. Aleluia. E Jesus está vivo, Jesus quer se mover, Jesus quer invadir as casas, Jesus quer curar, quer restaurar, quer tocar, e Ele faz isso através do corpo dele, o qual é a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Pode passar. Deus não muda, mas Deus se move. Pode passar. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Algo novo Ele quer liberar para você que você ainda não conhece. Aleluia. Aleluia. Então se abra para o novo de Deus hoje. Pode passar mais um. Isaías 43:18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu estou fazendo uma coisa nova. Oh, aleluia. Deus fará coisas novas hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós temos que ter, porque nós estamos falando do vinho, e ele como uma das representações do mover do Espírito também. Porém, o vinho sozinho também, ele não é bom. Nós temos que ter o pão e o vinho. O pão, ele fala da palavra de Deus. A aliança, a nova aliança, o pão e o vinho. A aliança que Abraão fez com Melquisedeque, pão e vinho. A palavra de Deus que nos firma na verdade, mas com o mover do Espírito também. Aleluia.
Não podemos ter só o pão, só a palavra, senão vai ser a letra matando a gente. E você comer um pão sem tomar alguma coisa, ele desce meio rasgando, né? Agora o pão e o vinho é a aliança, nova aliança do Senhor fluindo no seu corpo. Aleluia. Pode passar. Aleluia. Quem sabe o que é essa primeira coisa aqui? Vamos ver que idade você tem. Um disquete, né? Quem é da época do disquete aí? Já sei que tem mais de 30, né? Disquete, CD, pendrive e a nuvem, né? Na época do disquete, ele carregava arquivos também, carregava as coisas, levava o computador, ele tinha uma capacidade menor. Depois veio o CD cabia muitas coisas, mas também serve para armazenar informações, arquivos. Depois o pendrive com capacidades muito maiores, SSD hoje também, outras coisas mais. E tem a nuvem agora, né? Você não precisa de nada físico, você joga para a nuvem e fica os seus dados, suas informações lá. A forma mudou, mas as informações ainda continuam sendo armazenadas em algum lugar. Você entende? E Deus, ele vem se movendo em toda a história também. O conteúdo, o poder, a unção, o que Deus está fazendo não muda. Quem Ele é não muda. Porém, Ele vai se revelando progressivamente na história. Aleluia. Pode passar. E quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos muitos moveres de Deus, muito vinho novo que Deus derramou ao longo da história. Jesus mesmo foi o vinho novo para a sua época. Num tempo ali do judaísmo, Jesus veio como esse vinho novo do céu. Porém, uma coisa que é comum é que o odre velho que não suporta o vinho novo e que não quer se renovar, ele começa a perseguir o vinho novo, ele começa a perseguir o mover novo de Deus. Isso aconteceu e acontece em toda a história. E eles perdem o vinho novo. Eles dizem, igual no versículo que nós lemos, o velho é melhor. Eu provei o velho é melhor. Talvez você é desses que fala, não, na minha época que era boa. Minha época também, eu já falei isso. Não, mas vivi coisas extraordinárias. Eu não quero viver do que passou. Eu quero olhar para frente e ver o novo de Deus. E o melhor de Deus está por vir. O que Deus vai fazer na frente é bem maior do que Ele já fez na minha vida lá atrás. Aleluia. Você tem que ter essa fome, essa sede pelo novo, por caminhar onde o Senhor está caminhando. Pode passar. E tiveram alguns moveres. Vou começar a partir desse, porque senão precisaria de dias para falar de cada um. Mas em 1517 mais ou menos, veio um vinho novo, uma renovação ali. Um homem começou a ler a palavra de Deus, viu coisas ali. Todos esses moveres são coisas que estão na palavra de Deus, mas que os odres não estavam preparados para receber aquilo e entrar naquilo ainda. E a cada novo mover, o odre foi preparado para receber esse vinho novo. E veio a reforma protestante, onde uma das coisas que mais foi pregado, foi a chave ali, foi a salvação pela graça. Em um tempo em que as pessoas pagavam indulgências, querendo buscar salvação pelo que elas compravam, entre aspas, veio um mover que falava da graça, salvação pela fé, não por obras. E aconteceu que o mover anterior começou a perseguir o vinho novo. O vinho velho sempre começa a perseguir, ele começa a ficar azedo, amargo, e ele não quer que o odre seja renovado, e ele começa a perseguir o novo. E depois, mais ou menos em 1600, começou a mover evangélicos, anabatistas, que falavam sobre o batismo, a renovação do batismo por imersão. Começou a separação da igreja, do Estado. E adivinha, os que viveram a reforma começaram a perseguir esses que estavam vivendo esse novo mover dos céus. Mais ou menos em 1700 teve um mover de santidade. Falavam muito sobre a santificação, sobre a separação de igreja e do mundo. E adivinha, os do mover anterior começaram a perseguir também. Se azeda o vinho, não quer o vinho novo, não quer
renovar os odres, não suporta o vinho novo e começa a perseguir o odre novo. Mais ou menos 1800, a cura pela fé, mover de curas divinas, começou a renovar as curas, os milagres. Mais ou menos em 1900, um avivamento pentecostal, Rua Azusa, renovação dos dons, coisas que estão todas na Bíblia, só que não viviam ainda, os odres não estavam preparados para viver ainda, mas Deus vem movendo e vem se revelando progressivamente. E uma renovação das línguas, dos dons espirituais. Em 1950, um mover da chuva serôdia, mover de adoração, de louvor. Talvez deve ter alguém dessa época aí. 1950, pode passar? Também em 1950, mover de evangelismo e libertação. Começou a voltar a acontecer isso, que Jesus fazia muito isso. Em 1960, mover carismático, a renovação da liderança pastoral também. Em 1970, e todos esses moveres, o mover anterior sempre azedou e começou a perseguir o próximo mover de Deus. Não seja o vinho velho azedo que persegue o novo de Deus, amém? Aleluia. Renove os seus odres, que esse vinho novo vem sobre você também, e você consegue se expandir por meio do Espírito de Deus, amém? Em 1970, um mover da fé, começou a se falar muito sobre fé, sobre prosperidade, sobre vitória. E adivinha, os moveres anteriores começaram a perseguir também o que Deus começou a restaurar novamente. Em 1980, o mover profético, o profético restaurado, a guerra espiritual, a adoração profética, as artes sendo renovadas na igreja ali, as danças, pintura e entre outras artes também. 1990, mover apostólico, milagres, sinais, evangelismo global. E uma coisa em comum é que em todos esses moveres, quem começou a perseguir os moveres não é nem o povo do mundo, é o próprio povo do mover anterior, que tinha aquele vinho que era novo na época, mas se tornou velho, e o odre ficou velho e não conseguiu suportar o vinho novo, e começou a perseguir o vinho novo. Aleluia. Então é muito importante você renovar o seu odre, aleluia. Está imerso nas águas da palavra de Deus, está cheio do óleo fresco do céu, da unção do Espírito Santo, que vai te tornando flexível, maleável para receber desse vinho novo e suportar isso, aleluia. Aleluia. Pode passar, estou quase encerrando. Deus quer renovar os odres hoje, aleluia. E é a palavra, as águas da palavra, as águas vivas e o óleo fresco, a unção do Espírito Santo que começa a saturar você. Sabe, eu tive vários processos de renovação na minha vida também. Eu já fui um que perseguia outros. Já fui cristão meio religioso, meio chato. Não vivia nada do sobrenatural e falava mal de quem vivia o sobrenatural, criticando. Mas depois que Deus mostrou que o reino de Deus é sobrenatural, não é natural, não tem como. As coisas que Jesus faz é o sobrenatural. Jesus, ele habita na dimensão sobrenatural. A igreja é o corpo de Cristo, você tem que viver no sobrenatural também, aleluia. A igreja traz o céu para a terra, e a manifestação do céu é sobrenatural, é além do que o nosso natural pode ver, amém, aleluia. Para nós é impossível andar sobre as águas, mas no reino de Deus tudo é possível, aleluia. Jesus andou, Pedro andou, aleluia, aleluia. Alguns acreditam, alguns acham que é só uma historinha lá, aleluia. Eu conheço pessoas que já fizeram isso também, aleluia. Eu conheço pessoas que andaram no ar, não é nem nas águas, mas deixa para lá, hoje não é dia disso aqui, aleluia. E eu tive que passar por muitos processos, vários de libertação, vários de mudança da minha maneira de pensar, metanoias. As minhas teologias foram mudadas muitas vezes, porque o sobrenatural às vezes muda a nossa teologia natural, aleluia, aleluia. Tem coisa que não dá para explicar, que é o céu descendo na terra, e é coisa sobrenatural, aleluia. Experiências com Deus também fizeram isso, renovar o meu odre, para poder receber o novo de Deus,
Aleluia. E falando do vinho novo, também existe um aspecto pessoal do vinho novo. Existe um aspecto, nós como igreja, como instituição, precisamos renovar sempre o odre, renovar sempre o que comporta esse vinho, com foco no vinho, não no odre. Aleluia. Na história, Deus também vem derramando vinho novo, e nós, querendo acompanhar o que os céus está fazendo, nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Aleluia. Mas também existe um aspecto pessoal, onde esse vinho, esse poder do Espírito Santo, esse mover é derramado sobre você também. E muitas vezes você fica bêbado mesmo. Você pode achar que não, que é uma figura de linguagem. O Valmir sabe hoje de manhã, né? Nós que estávamos de manhã também, hoje ficamos chapados. Até falei, cara, os vizinhos aqui da chácara, nós estávamos na chácara, os vizinhos da chácara vão falar que nós estamos loucos, né? Mas falaram da igreja também que ele estava bêbado, que ele estava louco. Vou ler o versículo daqui a pouco, tá? É normal, o que está na Bíblia você está vivendo, então é normal. Aleluia. Aleluia. Eu estava essa semana também lá em Goiânia, na igreja do nosso amigo Bispo Rinaldo também, e Deus derramou um vinho lá, meu irmão, que as pessoas na rua, depois quem quiser eu mando o vídeo, pessoas na rua caindo, rolando na rua, rindo, e não estavam bêbados com álcool, tá? Mas era a alegria do Espírito, vinho do Espírito. Amém? Aleluia. Aleluia. Talvez você visse e ia falar, ixi, isso não é de Deus não, está amarrado, está repreendido, né? E é maravilhoso quando você bebe do Espírito, quando você se enche do Espírito. E às vezes você se enche tanto que você até cai no chão, você não aguenta ficar de pé. E tem gente que às vezes até pergunta por que às vezes a pessoa cai. Lá em Goiânia eu caí umas, sei lá quantas vezes. Uma hora que eu nem vi, que eu estava quase embaixo do púlpito lá, o pessoal me caçando, cadê Thales? Estava lá babando debaixo do púlpito. Aleluia. Por que a gente cai, né? Olha o mistério agora revelado aqui. Por que cai às vezes, né? Quer saber? Porque não consegue ficar em pé. Aí a gente cai. Às vezes acontece, tá? É um mistério poderoso isso aqui que eu descobri. Às vezes também a gente ri. Tem gente que acha que o chorar é espiritual, né? O irmão tá chorando, espiritual. Aí o irmão tá rindo, não. Tá rindo é do diabo. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Aleluia. E às vezes a gente ri. Sabe por que a gente ri? Outro mistério. Sabe por que a gente ri? Fala por quê? Porque nós ficamos felizes demais. E é uma alegria que não tem explicação. Ninguém contou piada, ninguém fez nada, mas a alegria começa a fluir, começa a vir do seu interior, esse rio de águas vivas, essa alegria do Espírito. Pode passar, vamos ler alguns textos. Pode passar, para que não fique só nas experiências e palavras que eu estou falando aqui. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Porque faz uma comparação com o vinho, né? Fala de encher do Espírito e fala, não se embriague com o vinho, se enche do Espírito. Por que essa comparação com o vinho? Pensa aí, pode passar. Atos 2, do 13 ao 18. Alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Acharam que eles estavam bêbados. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã.
Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos, as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Oh, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Acharam que eles estavam bêbados. Outro mistério: por que você acha que acharam que eles estavam bêbados? Porque parecia, senão não ia achar que eles estavam bêbados, tá? Você pode pensar o que você quiser, mas se você for sincero, por que você acha que alguém está bêbado? É porque parece que ela está bêbada. Aleluia! Senão eles não iam achar que eles estavam bêbados. Só que Pedro falou: isso não é o que vocês estão achando, nós não bebemos 9 horas da manhã, nós não vamos beber. Mas é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado o Espírito de Deus sobre toda a carne. Aleluia! Ó, é para eu terminar já, estou com o meu despertador aqui. Aleluia, já vou terminar. Aleluia. E às vezes a gente quer moldar, né, a forma de recebermos de Deus. Queremos algo mais formal, aí é santo, aí é de Deus. Alguns até falam: Deus não derruba ninguém, Deus não faz não sei o que, né? Quer falar como Deus tem que fazer. As pessoas tinham encontros com Deus e caíam aos seus pés como morto. Diante da glória de Deus, meu amigo, não sei se você vai conseguir ficar de pé. Aleluia. Os sacerdotes entraram no templo e a glória de Deus encheu toda a casa, e os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Eu não sei como você vai moldar sua teologia pelo que você acha, ou se você vai renovar o seu odre e falar: Senhor, derrama vinho novo sobre mim, porque eu quero o que o Senhor está fazendo, eu quero receber. Aleluia, aleluia. Pode passar. E na presença do Senhor, como eu falei, né? Às vezes a gente acha que chorar é espiritual, é mais espiritual do que o rir. E muitas vezes, e a maioria das vezes, quando eu estou pior, quando eu entro na presença do Senhor, não é nem choro, é riso que Ele me dá. É uma alegria, é uma confiança. Eu estava 1 minuto com medo, perdido, não sei o que eu faço. E quando eu entro naquele lugar onde tudo está concluído, tudo está feito, eu começo a rir. Eu rio dos meus inimigos, eu rio do diabo, eu rio da minha situação que eu estava preocupado até agora, porque parece que eu não entendi o tamanho do meu Deus. Mas quando eu contemplo a glória dele, minha boca se enche de riso. Aleluia. Isaías 61:3 diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Salmos 30:11: mudaste meu pranto em dança, minhas vestes de lamento em vestes de alegria. O Senhor vai fazer isso hoje com você, aleluia. Salmos 45:7: amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Pode passar. O Senhor vai fazer isso com você hoje, se você quiser, tá? Deus respeita a sua decisão, o seu livre-arbítrio, tá? Mas talvez no mundo lá você tomava todas, né? Para esquecer, para se sentir mais confiante. Eu vou te falar, o vinho de Deus, ele te deixa mais confiante. Ele faz você esquecer o seu passado, ele faz você olhar para o futuro, para aquelas coisas grandiosas que Deus tem para você. O vinho da terra faz você fazer as obras da carne. O vinho do céu, o fruto do Espírito começa a fluir dentro de você. Aleluia. Jó 8:21: mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Aleluia. Fala para o seu irmão: Deus vai fazer isso com você hoje. Pergunta para ele: você deixa? Salmo 126, do 2 e o 3 diz assim: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até
nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia! Oh, grandes coisas o Senhor fez por nós e vai fazer, e por isso eu estou alegre. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé. Pode passar mais um. Aleluia. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Existem algumas chaves para você acessar essa glória, essa presença, acessar os lugares celestiais. É para você, é para os filhos, amém? É para os filhos. Jesus falou: dos pequeninos é o reino dos céus. Ele não estava falando de salvação, ele estava falando de acesso. Se você tiver o seu coração como de uma criança, você tem acesso ao reino dos céus. Uma criança, ela tem fé. Uma criança, quando o pai fala, vem, conta uma história, ela acredita. Ela tem fé. A criança é simples, a criança é pura de coração. Você precisa ter esse coração, e os céus se abrem sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. E uma chave é você ter rendição, uma adoração em verdade, em espírito. Nós vamos fazer isso agora. E à medida que nós vamos fazer isso, o vinho de Deus vai começar a ser derramado sobre você. Eu quero que você não tenha medo, tá? É o vinho de Deus, é o Espírito de Deus que vai ser derramado sobre você. E se tem algo que tem o melhor para você, se chama Deus. Ele te fez, te criou, Ele sabe o pra quê, o porquê Ele te criou. Ele tem o melhor. Eu é que sei os planos que tenho para você, planos de paz, para vos dar o fim que desejais, planos para fazê-lo prosperar. Deus fala isso para você hoje. Ele tem o melhor para você. Então confie nele. Adoração, rendição. Você precisa ter fome e sede. Jesus falou: venham a mim todos que têm sede, de graça eu vou dar da água da vida. Mas você precisa vir, você precisa ir, querer, ter fome, ter sede. E quanto mais fome e sede você tem, mais Ele dá, mais Ele libera para você, e mais faminto você se torna, porque é inesgotável o rio de Deus, o oceano do amor de Deus é inesgotável. E quanto mais você prova, mais você quer, mais faminto você fica. É diferente do natural. O natural você come muito, você fica cheio. No Espírito, quanto mais você bebe, mais você recebe, mais você quer, porque você sabe que tem mais. Deus tem mais, Deus tem mais. Ele é muito maior do que nós imaginamos. E a outra chave é você beber. É você beber. Você precisa querer beber. E para você beber, você precisa ter um coração de criança. Porque se você tiver muito, oh não, o que é isso, beber? Como que eu vou beber? Beber do Espírito. Beber do Espírito. Você precisa ter uma fé como de criança e crer no que eu estou falando, e você vai entender o que eu estou falando em você hoje. Beber do Espírito. Feche teus olhos agora, estenda as suas mãos. Eu quero que o apoio do altar fique atento, porque a glória de Deus vai ser derramada aqui. O Espírito de Deus vai começar a tocar pessoas nos seus lugares aí. Então fique atento. Talvez alguns possam até cair, possam até, não sei o que pode acontecer, mas dê liberdade para o Espírito Santo. Fique tranquilo, nós temos uma equipe para cuidar de você aqui. E eu quero que aqueles que vocês já verem que o Espírito de Deus está começando a tocar, está tocando, vocês já tragam, ajudem eles a vir aqui para frente, tá? Porque Deus vai derramar algo que vai mudar a sua vida para sempre. Deus vai derramar algo que vai mudar a sua vida para sempre. Deus vai derramar algo sobre você que vai mudar a sua vida para sempre. Eu sei o que eu estou falando, porque Deus fez isso na minha vida. Oh Deus, Ele fez isso comigo. O poder de Deus, Ele muda a sua vida em todos os aspectos. Ah Deus, Deus me fez ter coisas que eu nunca imaginei. A unção do Espírito Santo atrai o favor de Deus.
A unção do Espírito Santo faz você ser prioridade no reino de Deus. Deus ama todos, mas aqueles que Ele unge se tornam prioridade para Ele, porque Deus valoriza a unção que Ele derrama sobre os seus filhos. Oh, e hoje o Senhor vai ungir filhos aqui, filhos e filhas. Deus vai levantar pessoas aqui que vão abalar essa cidade com a glória de Deus. Deus vai levantar pessoas aqui que vão abalar nos negócios, que vão ser os maiores empresários dessa cidade, desse estado. Deus vai levantar professores aqui que vão ser os melhores, que vão trazer a cultura do céu para as escolas. Deus vai levantar pessoas aqui que vão na mídia, que vão trazer os valores do reino. Deus vai levantar pessoas aqui que nas suas casas, nas suas famílias, vão ser a realidade do Pai na sua casa, o amor do Pai para os seus filhos. Os seus filhos vão crescer confiantes, os seus filhos vão crescer cheios do Espírito Santo, porque tem uma mãe cheia do Espírito Santo, porque tem um pai cheio do Espírito Santo. Oh, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Deixa Ele te tocar agora, deixa Ele te tocar. Não tenha medo, não tenha medo. Entre no rio de Deus. Não tenha medo, não tenha medo. Toca a nossa vida, toca a nossa vida. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Toque a nossa vida. De olhos fechados, mãos estendidas. Não abra os seus olhos agora. A distração é inimiga da unção.
Não abra os seus olhos, independente do que aconteça do seu lado. De olhos fechados, o Senhor está tocando pessoas. Ele quer te tocar mais. Ele quer mudar a sua vida para sempre. Espírito Santo, eu oro agora para que seja liberado óleo fresco do alto da cabeça à planta dos pés. Oh, que venha como um fogo sobre os teus filhos, como um fogo do topo da cabeça à planta dos pés, fogo nas mãos, fogo no alto da cabeça, como um fogo líquido, sendo derramado sobre você. Deixe que o fogo de Deus te toque agora. Receba mais, receba mais, receba mais, receba mais. Pegue mais, beba mais do Espírito. Oh! Enche-me, Deus. Receba mais. Enche-me, Deus. Mais, mais. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Yes! E que se abram os céus e o teu reino vem. Sim! É a nossa festa no nosso Deus. Os céus estão abertos sobre você hoje. E que se abram os céus e o teu reino vem. É a nossa festa no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Cante Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. De olhos fechados, mãos estendidas. Aqueles que estão sentindo como um fogo nas suas mãos, um fogo no seu corpo, como ondas de eletricidade sobre o seu corpo. Aqueles que estão sentindo um fluir da alegria do Espírito sobre você, corra aqui na frente. Aqueles que estão sentindo um toque do Senhor sobre a sua vida, algo no seu coração acelerando, corre aqui na frente. O Senhor quer tocar, o Senhor quer tocar você. Não tenha medo, não tenha medo. É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo que te muda, que te transforma, que te liberta, que te cura, que te restaura. Espírito Santo, Pai, libera os teus anjos agora, anjos ministradores agora. Você que não sentiu nada, você que não sentiu que foi tocado ainda, de olhos fechados, estenda as suas mãos. O Senhor vai te tocar agora aí. Anjos ministradores, comece a tocar, comece a tocar, comece a tocar. Comece a tocar. Ei, lá no fundo, o Senhor está te tocando aí. Se concentre, se concentre. Não se distraia. Não seja um espectador. Não fique querendo ver o que Deus está fazendo. Queira que Ele faça algo em você hoje. Queira que Ele faça algo em você hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Toque Deus. 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 Ei! Mais, 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 mais. Você que ora outras línguas, libere o som do seu espírito. Você que ainda não ora outras línguas, receba agora, receba agora, receba agora. Ei! Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Ei! Ei! Mais, 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 mais. O teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. E se abram os céus
sobre você, está sobre você, está sobre você. Aramoto queremassore lemaralabachá. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo. A equipe de apoio do altar, fique atento aqui. O requeteremassore lemaralabachá. Requeteremassore lemaralabachá. Remodossore lemaralabachá. Mais. Receba mais, Bruna, receba mais. Mais. Fogo de Deus. Vejo sem ti. Não me vejo sem tua presença. Deixa fluir o vinho novo. Uma nova alegria, uma nova paz fluindo de dentro de você. Deus. Os anjos do Senhor estão aqui. Os anjos do Senhor estão tocando aqui. Permita que eles toquem você. Permita que eles toquem você. Deus. Requelebassore le mandaram lá baixar. Jesus. Toca de novo, Pai. Enche de novo, Pai. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo. Vinho novo. O fogo de Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés. 1, 2, 3. Fogo de Deus. Ei, racalalabaxá, remandarabaçô. Jesus. Declare para onde eu vou sem você, Deus. Não sobra nada sem teu grande amor. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Tudo que eu não sei.
onde iremos nós? Contigo, pra onde eu vou sem você? Oh, adore, exalte ao Rei. Não seja um espectador. Sobra nada. Você não veio aqui para assistir o culto. Você veio participar. Você veio cultuar o Rei. Você veio ter um encontro com Ele hoje. Ah, Jesus. O que eu preciso é estar contigo. De olhos fechados, mãos estendidas. Não seja um espectador. Deseje que Deus te toque agora. Estenda suas mãos. Respire fundo agora. Essa atmosfera está cheia da glória de Deus. Essa atmosfera está cheia do poder de Deus. Respire fundo. Respire fundo como se estivesse sugando, bebendo. Existe um vinho novo sendo derramado aqui. Receba mais. Receba mais. Receba aí, Priscila. Sobre você vinho novo. Receba, Catherine, vinho novo. Receba, Eduardo. Nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Beba mais, beba mais. Beba mais. Beba do Espírito. O que nenhum homem fez. Nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, beba mais. Aviva-nos, vem fazer. Não tenha medo. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez. Receba mais. O que a história nunca viu. Receba mais. Até aclamar. Até chamar. Mais uma vez. Mais. Mais poder, novas autoridades, uma nova unção, óleo fresco, fogo de Deus. Ei, fogo de Deus. Mais. O que a história nunca viu, o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Pegue mais, pegue mais, pegue mais, pegue mais, pegue mais. Rotossore levantar a baixar. Mais, fogo. Óleo fresco, óleo fresco, óleo fresco. Elevaçore levantar a baixar. Aviva-nos, aviva-nos. Óleo fresco, óleo fresco. O descrito em Joel. Mais uma vez.
desce como fogo, vem como em Pentecostes. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de que quisesse. Tu és tão grande, tão grande. Tu és tão grande, Jesus. Toque a nossa vida, toca-nos nessa noite. Leva-nos a novos lugares no teu coração. Revela-nos um pouco mais de quem tu és. Oh, Deus é grande, Deus é poderoso. Todos que quiserem agora serão ministrados. Nós vamos fazer um corredor de fogo, tá? Venham os pastores, os líderes, os ministros aqui. Faça um corredor assim. Você vai fazer uma fila. Junta essas cadeiras, equipe de apoio, junta as cadeiras móveis aqui. Você vai fazer uma fila, passar aqui. Nós vamos ministrar sobre você. O que pode acontecer, né? Porque impor as mãos, a Bíblia fala sobre uma transferência de poder, de unção, de autoridades ao impor as mãos. A imposição de mãos também libera o poder para cura, para libertação. Diversos momentos que Deus queria levantar pessoas, Ele mandava um profeta, um discípulo, um apóstolo, alguém, para que fosse até lá e impor as mãos. E alguns eram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, recebiam curas. Então o nosso corpo, ele é um condutor da glória de Deus. É por isso que muitas vezes nós sentimos no corpo o toque de Deus, porque ele foi criado para carregar essa glória. Então venham os pastores, líderes. Pode ser. As crianças também que estavam no Encher dos Kids vão passar também. Primeiro as crianças vão passar e depois as crianças vão aguardar lá. Você que tem algum filho que estava lá, depois que você passar, você vai lá e busca o seu filho. Amém? Cadê? O corredor aqui, ó. Nesse sentido assim, uma pessoa aqui assim, para ter o espaço aqui, as pessoas vão passar aqui e sair. Cadê? Os pastores, líderes dessa casa, faça um corredor aqui, um de frente para o outro assim. As pessoas vão passar, você vai impor as mãos e abençoar e liberar o poder de Deus, liberar. Cadê? Isso. Fica de frente os dois para o pessoal entender. Vem aqui, Reinan, fica assim. Cadê os líderes? Vem, Pastora Rose, vem, Pastor Vitor, cadê? Cadê os irmãos? Cadê os... Eu não estou enxergando aqui, está a luz no meu olho aqui, eu não estou enxergando vocês. Fica aqui. Muitos, quando passarem aqui, serão curados. Você vai ser curado se você tem uma enfermidade. Você pode pedir para Deus, Deus me cura. O poder de Deus vai te tocar.
Muitos talvez sejam libertos de algo quando passarem aqui. Outros talvez vão ser ativados com poder sobrenatural. Talvez você vivia uma vida natural até hoje, mas você vai ver o sobrenatural se manifestando na sua vida a partir de hoje. Aleluia. Deus, Ele quer liberar algo sobre você. Venha com fé. Faça o corredor, dá um espaço para os irmãos passarem aqui. E pode fazer a fila, tá? Vai passar aqui. As crianças, cadê as crianças? Faz a fila das crianças. Vai passar por aqui, sair por ali. E aí, praticamente vai estar encerrado, tá? Formalmente. Mas se você quiser ficar aqui, chapando, recebendo mais de Deus, você pode ficar à vontade aqui, que é a casa do Pai, amém? Mas seja ministrado hoje, seja tocado. Não saia daqui sem receber uma imposição de mão, sem receber algo do céu sobre a sua vida. Então podem passar as crianças, abençoem as crianças. Podem vir os líderes aqui.